Boa tarde, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Desculpe estar falando nessa hora, eu iria falar mais cedo, mas eu tive que ir ao ortopedista, eu cheguei agora, aí vim fazer o vídeo para depois ver na internet se tem mais alguma novidade, né? O jogo de ontem foi muito preocupante, que o Fluminense... O jogo foi muito feio, né? Tanto do Fluminense, por parte do Fluminense, como por parte do Internacional. O primeiro tempo ficou difícil ver algum lance de perigo, tanto de um lado quanto do outro, né? Aqueles melhores momentos no intervalo do jogo, ficou difícil. Para o Fluminense não estava ruim, que ele estava jogando por um empate. Aí, o empate que acabou no primeiro tempo estava bom para o Fluminense. Depois, no segundo tempo, o Fluminense fez 1-0, né? Com dois jogadores contestados no Fluminense, que é o Canóbio e o Everaldo. O Everaldo recuperou uma bola, né? Vinda do Internacional. Sobrou para o Canóbio. O Canóbio pegou, dominou e chutou no cantinho do goleiro do Internacional. Dali em diante, o Fluminense ficou mais atrás, o Internacional tentou ir para frente, mas não estava conseguindo fazer praticamente nada no jogo. Sendo que num lance lá fortuito do ataque do Internacional, o Manuel foi driblado e tocou, derrubando o jogador do Internacional. O pênalti foi cobrado duas vezes. A primeira vez, apesar da reclamação dos jogadores do Fluminense, o árbitro mandou voltar corretamente, que o Fábio realmente estava com os dois pés fora da linha do gol. Ele estava direito, aí o Alan Patrick ameaçou cobrar, ele deu uma escorregada nisso, ele chegou um pouquinho para frente. E nesse pouquinho para frente que ele chegou, ele ficou com os dois pés fora da linha, e o árbitro mandou voltar corretamente. No segundo pênalti, ele não acreditou que o Alan Patrick ia cobrar do mesmo lado, pulou para o outro lado. O Alan Patrick cobrou do mesmo lado que tinha cobrado antes e fez o gol de empate. Ali em diante, apesar do jogo ainda estar ruim, o jogo continuou feio, mas o Internacional indo mais o ataque. Apesar do Fluminense ter algumas oportunidades e não aproveitando. Nenhum lado, nem o outro aproveitou. Os goleiros mesmo praticamente fizeram nenhuma defesa, né? O Fluminense, ele entrou em campo com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Freitas, Guga, Hércules, Martinelli, Nonato, Serna. E na frente é o Canóbio e o Everaldo. Até que deu certo, né? Os dois se entenderam mais ou menos bem. No segundo tempo, o Fluminense fez algumas substituições. Facundo Bernal entrou no lugar do Martinelli, que o Renato disse depois, durante a coletiva, que era para colocar o time mais alto por causa dos ataques do Internacional, os cruzamentos na área. Aí o Renato quis botar os jogadores mais altos para evitar que a bola chegasse na cabeça dos jogadores do Internacional. E deu certo. Eu acho que foi um lance só que o jogador internacional cabeceou para fora. Teve um lance que o jogador do Internacional entrou sozinho e tocou por cima do gol também. Nós demos sorte nisso. Aí, vamos lá de novo. Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Freitas, Guga, Hércules, Martinelli, Nonato, Serna, Canóbio e Everaldo. Aí depois do segundo tempo, Facundo Bernal entrou no lugar do Martinelli. O Thiago Santos, me assustei todo quando ele entrou no lugar do Hércules. O Lima entrou no lugar do Nonato. O Keno entrou no lugar do Serna. O Keno, ele está provando que não tem mais vaga no Fluminense realmente. Ele
ele e o Lima estão mal, né? O Lima também tem entrado e com a preguiça, não está fazendo nada, e o Keno também fica sumido do jogo. Também não fez nada no jogo de ontem, para variar. O Keno no lugar do Serra. E no finalzinho do jogo, mas para fazer uma substituição, o Ganso entrou no lugar do Everaldo. E aí o jogo, o jogo acabou mais ou menos assim. Cartões amarelos, pelo lado do Fluminense ontem, teve o Nonato, o Serna, o Canóbio e o Manuel. Pelo lado do Inter, teve o Aguirre, que por sinal bateu o jogo todo, era para ter sido expulso e não foi. Levou o Aguirre, Thiago Maia, Vitão e o Alan Patrick. A arbitragem, uma boa arbitragem por sinal, até o Renato também elogiou no final do jogo, foi o Ramon Abate Abel, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Thiago Americano Label. Foram a arbitragem de ontem. Reforços, né? Eu estava vendo hoje de manhã cedinho, antes de sair para o médico, tanto o Gabriel Amaral quanto o Lessa falaram que o Luciano Acosta, o Lúcio Acosta, chega hoje para assinar o contrato com o Fluminense, contrato de 3 anos, para ver se dá tempo ainda do Fluminense inscrevê-lo até amanhã, para poder jogar terça-feira pela Sul-Americana, contra o América de Cali. E tem que fazer a inscrição para jogar pela Sul-Americana, nessa próxima fase, até amanhã, sexta-feira. Pode fazer a inscrição amanhã e completar a documentação até segunda-feira, que é um dia antes do jogo, né? Contra o América de Cali. E o Santiago Moreno, eu não entendi legal porque ele fez isso. Ele ontem estava escalado para ficar no jogo, né? Que tinha ontem, do time dele, do Porto, e aí ele viajou para a Colômbia, não falou nada com ninguém. Ele está forçando uma barra para vir para o Fluminense, mas isso pode complicar, né, a situação dele. O presidente do Porto, né, pode ficar com a raiva dele e não liberá-lo para vir para o Fluminense. Não é todo mundo que é igual o Mário Bittencourt, que faz a vontade do jogador. Então ele não sei como é que vai ficar a situação, estava praticamente tudo engatilhado, apesar do presidente do Porto não querer vender o jogador. Mas vamos ver hoje se tem alguma novidade sobre ele. O Nino, eu fiquei sabendo hoje também acompanhei com o Gabriel Amaral e o Lessa, que o Nino ele pode entrar com efeito que vale por 1 ano, até o meio do ano que vem, por causa da guerra, e vir para entrar lá com o processo e vir para o Fluminense de graça. Mas aí viria por empréstimo até o meio do ano de 2026. Eu acho que o Fluminense está tentando, antes, resolver a situação com o presidente do time do Nino, né? Do time lá da Rússia. Então ele está tentando resolver. Se não conseguir resolver, como o Nino está precisando vir para o Brasil por causa de problemas particulares, problemas de família, ele pode entrar com esse recurso para poder vir para o Fluminense de graça, mas aí é por empréstimo até o ano que vem. Aí, se ele vier assim, até o meio do ano que vem vai ser legal, mas aí depois duvido que o presidente do time dele vai vender para o Fluminense. Não sei, vamos ver. Então devemos ter algumas novidades sobre contratações no dia de hoje, no decorrer do dia de hoje, né? A chegada do Lúcio Acosta, alguma novidade sobre o Santiago Moreno, sobre no caso zagueiros, a situação de repente do Nino, pode ter alguma novidade hoje,
e algum outro zagueiro que venha também, porque independente de qualquer coisa, não pode ficar esperando nenhum, tem que ter algum zagueiro, porque nós não temos zagueiro para substituir os que estão lá como titular, ou pelo menos nenhum confiável, né? Então, o Manuel ontem começou a mancar lá um pouco, eu já fiquei preocupado que iria entrar o Thiago Santos. Então, tem que trazer urgentemente esse zagueiro. Aliás, eu vinha falando isso em relação ao Nino, e desde o ano passado, quando eu vi que o Fluminense ficou mal ano passado, com a saída do Nino, eu venho sempre falando isso. Tragam o Nino de volta, tragam ele, que ele é importante para o Fluminense. Ele foi o jogador mais importante do Fluminense na Libertadores 2023. E está provado isso aí, né? Do ano passado para cá, o time tem jogado mal. E agora, com as contusões do Thiago Silva e do outro, que agora esqueci o nome dele. Thiago Silva, só sobrou o Freitas, o Manuel e o Thiago Santos. Então nós não podemos contar só com o Freitas, o Manuel e o Thiago Santos. Se um se machucar, já viu. Aí vai ter que improvisar jogador do meio de campo e botar como zagueiro, como o Diniz fazia primeiro com o André, depois com o Martinelli. Então tem que chegar esses reforços para ontem. Por exemplo, o Fluminense tem um jogo sábado contra o Bahia. Vai que ou o Freitas ou o Manuel se machuca durante o jogo. Quem que vai jogar contra o América de Cali terça-feira lá no campo do América de Cali como zagueiro? Fica difícil. Então tem que chegar os reforços ainda hoje para tentar escrever e poder jogar na terça-feira contra o América de Cali. É urgente isso. Não é pelo brasileiro. Em primeiro lugar, é pela Sul-Americana, que é um título importante que o Fluminense não conquistou até hoje, né? Então, vamos ver, valeu muito a classificação, apesar de tricolor. Quem torce pelo Fluminense tem que ter o coração bom, né? Que a gente tá sempre sofrendo, sempre passando sufoco. E foi assim até o final do jogo, mas valeu a pena. Agora vamos aguardar, hoje deve ser folga, hoje é quinta. Amanhã os jogadores devem se reapresentar, treinar e para o Renato ver quem é que ele vai escalar para o jogo de sábado contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Eu não sei se ele vai poupar algum jogador, porque nós temos poucos jogadores e de repente podemos correr o risco de perder um ou outro. O zagueiro fica preocupante, né? Ele deve poupar um ou outro. De repente botar uma zaga reserva que deve improvisar algum jogador ali. Não sei, vamos ver como é que fica. Mas isso é problema para amanhã, para o Renato ver. Hoje temos que comemorar um pouco a classificação e aguardar a chegada de possíveis reforços aí. O Acosta, né? O Lúcio Acosta é certo chegar hoje. Agora vamos ver os outros. Se chega mais alguém para hoje também. Vamos aguardar possíveis notícias para depois falar alguma coisa. E agora eu vou falar sobre o que eu vinha falando sempre no início do vídeo, e agora tenho falado no final. Todos vocês sabem que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, estou super endividado, né? E já falei também que meu filho foi morar com a namorada dele e vai levar o videogame para lá. Então, o videogame não, desculpe, o notebook para lá e o microfone também. Então, eu queria pedir 2 favores aos senhores. O primeiro, antes de pedir o favor, agradecer a todo mundo que já se inscreveu no meu canal, que eu estou com 519 inscritos, nunca pensei em chegar nem a 50, quanto mais 519. E agora, por ter pessoas de fora do Brasil também, tem um inscrito de Portugal e 2 dos Estados Unidos. E tem de Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, Curitiba, Santa Catarina e Belo Horizonte, Espírito Santo e várias pessoas do Rio de Janeiro também. Então, eu me empolguei, estou gostando, né? Comecei a fazer esse canal com a cara e coragem, sem saber nada. E agora, por causa que eu estava ficando
entrando em depressão, entrando em parafuso, né? E tenho gostado muito. E vocês têm me ajudado a continuar com o canal. Então, para o canal poder continuar, primeiro eu quero pedir um favor aos senhores. Primeiro, como tem 519 inscritos, tem muito mais gente que assiste o canal também. Então eu gostaria de pedir aos senhores o favor, todos os senhores que estiverem assistindo o canal, né, o vídeo, o favor de se inscreverem, dar o like e compartilhar o canal. E agora tem uma função nova que eu nem sei, não sei se é punch, eu ainda não gravei o nome direito. Se puderem ajudar também, eu agradeço. E o segundo favor só assim o YouTube vai poder expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. O segundo favor, como eu falei, que eu devo ficar sem notebook para fazer os vídeos e tudo, aí se eu não tiver notebook, vou ter que parar durante o tempo de fazer o canal. Isso vai ser ruim para mim, para quem gosta do canal também, e para a saúde, né? Então, eu gostaria de pedir a colaboração dos senhores para contribuir, para fazer Pix, né? Eu tenho 2 Pix, um Pix é do Banco PicPay, todos os 2 Pix são do Banco PicPay. Um é do meu e-mail, o outro é um Pix menor, que é para quem tem alguma dificuldade em digitar, como eu, por ter mal de passe. Aí é mais fácil para digitar e poder fazer o Pix para mim. O primeiro Pix é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é esse menor, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Vocês podem depositar qualquer valor em qualquer moeda. Por ter alguns inscritos fora do Brasil, pode ser em real, em dólar, em euros, em peso, libra, ou do jeito que vocês quiserem, o valor que quiserem, para colaborar, para que eu possa melhorar o canal e poder continuar o canal se o valor der para comprar um notebook. Aí eu agradeço a todos que puderem colaborar. Quem já colaborou, 2 pessoas colaboraram já, 3 pessoas, 2 fizeram depósito de 20 e uma de R$8. E colaborar, quem puder depois colaborar com o Pix. Quem não puder também agradeço. Que Deus ilumine o caminho de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Qualquer notícia, se eu puder, eu venho aqui para falar com vocês.